Olá, estudante do 9º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre alguns conceitos da geometria. Vamos lá? O que nós temos? Uns elementos primitivos, que é o ponto. O ponto é um elemento primitivo, significa que ele não tem definição, ok? Ele é a ideia intuitiva. Um ponto adimensional, não tem tamanho, não tem nada. Ele é a ideia principal que a gente se baseia para os outros conceitos da matemática, ok? Então, olha aqui, ó, um ponto. A gente consegue entender ele como a interseção de duas retas. Tá lá ele, um pontinho. Ou então um ponto marcado num plano, certo? A gente faz essa marcação, assim, não é uma bolinha, uma marcaçãozinha assim com a caneta. E o nome dele, letras maiúsculas do alfabeto, ok? Temos alguns pontos marcados fora também do plano. Então, são os nossos pontos, ok? Partindo do ponto, nós temos, ó lá, ó, aquelas marcações. Como eu disse, não dá para fazer bolinha, tá bom? É um ponto apenas, tá bom? E as retas? O que viriam a ser as retas? As retas nada mais é do que uma coleção de pontos, um conjunto de pontos, um grudadinho no outro, sem espaço. Gruda um no outro, nós temos as retas. Então, olha aqui, ó, essa é uma representação da reta, ok? Nós podemos colocar essa flechinha ou não, mas no papel, é claro, a gente desenha um pedaço apenas, mas a reta ela é infinita, por isso essas flechinhas na representação, que como eu disse, pode ter ou não, ok? Então aqui eu tenho uma reta inclinada, aqui eu tenho uma reta horizontal, as retas têm uma orientação, têm um sentido, ok? Tem uma direção. Aqui uma outra vertical, ok? E nós temos a definição, ó. A reta nada mais é do que um alinhamento de pontos, ok? Através de um único ponto passam infinitas retas. Então considere esse ponto aqui, ó, bem na origem desse plano cartesiano. Nós temos algumas representações aqui, ó, para você ter noção. Passam infinitas retas, ok? Por um ponto passam infinitas retas. Nós não podemos contar quantas, porque é só mudar a inclinação, você tem uma reta nova incidindo sobre aquele ponto. E segmento de reta? Segmento de reta é um pedacinho da reta. Tem começo e tem fim. Então, um ponto é o começo, outro ponto é o final. Então, nesse caso, eu tenho o segmento de reta AB ou BA. Você também pode ler na direção que você quiser. É um pedaço da reta, com começo e fim. E o mais legal, a gente consegue medir. Porque na reta, nós não podemos medir porque ela é infinita, ok? Ela é adimensional, não tem dimensão, é infinito. Mas o segmento de reta tem e nós conseguimos medir. Pega a régua e ela tem um tamanho, tá bom? Retas que não apresentam um ponto em comum. E daí? Se elas apresentam, a gente já viu lá. Mas se elas não apresentam, elas são chamadas de retas paralelas. Elas caminham na mesma direção, mas nunca se encontram, ok? E nós temos também as semirretas. A semirreta tem um começo, mas não tem um fim. Então aqui nós temos um ângulo desenhado, ó. OA é uma semirreta, OB é outra semirreta com origem no ponto O. Então tem um começo, ok? Semirreta. Então ela tem um começo, mas não tem um fim. E quando as retas possuem um ponto em comum? Quando elas não possuem, são paralelas. E quando elas não possuem? O que será? Tem um nome? Tem. São chamadas retas concorrentes. Elas se encontram em um ponto, ok? Então são retas concorrentes. Elas podem se encontrar de qualquer jeito, com qualquer inclinação, ok? Ou com uma inclinação especial, formando 90 graus, ok? Delas são chamadas retas perpendiculares, são especiais daí, ok? Então, nesse vídeo nós falamos sobre alguns conceitos da geometria. Espero que vocês tenham gostado e até breve!